Ok, pessoal, vamos voltar à solução da questão 33 da página 78, capítulo 1. Vamos aqui ao quadro. Então, eu montei essas três proposições aqui, né? Essas três premissas. Eu vou copiar essas três premissas e criar aqui uma nova página. Lembrando que essas três premissas são falsas. Olha aqui, falsas. Vamos lá, então, inserir aqui uma página depois. Agora vamos puxar isso aqui. Deixa eu mudar de cor aqui para preto. Ó, só clicar no preto. Agora vou lá. Considerar, né? Já que são falsos, deixa eu colocar com vermelho. Então, as três proposições são falsas. Pronto. Vou começar por qual? Por aquela que só tem uma maneira de ser falsa. O ou tem somente uma maneira de ser falsa. A condicional também só tem uma maneira de ser falsa. O e não. O e tem três maneiras de ser falso, né? Então, ou começa pelo ou começa pelo implica. Tanto faz. Vamos lá, aqui começa pelo implica. Para ser falso, é preciso que o primeiro seja verdade, né? E o segundo seja falso. Deixa eu colocar aqui, ó. O primeiro tem que ser verdade. E o segundo tem que ser falso. Desse modo, eu achei o quê? Eu acho que o valor lógico do B tem que ser falso. Não, B é verdade, então B tem que ser falso. O valor lógico do B vai ser falso. O valor lógico do A é falso. Né? E vamos ver aqui o valor do C. Esse resultado aqui, que o A é falso, eu posso substituir aqui. Né? O A é falso. Deixa eu colocar em vermelho. O A é falso. Né? Qual o valor lógico do não C? Tem que ser falso também, né? Para ser falso, como aqui é o O, ambos tem que ser falso. Então, isso aqui tudo, aqui o não C tem que ser falso. Como o não C tem que ser falso, o C, o valor lógico do C tem que ser verdade. Pronto, achei, né? A primeira frase aqui, então, ficou só de enfeite. Mas vamos substituir para confirmar que você vai dar falso. Ó, o valor do B é falso. Então, o valor do B é falso. Falso e qualquer coisa dá falso, né? Nem depende do C. O valor do C é verdade. F e V dá F, ok. Então, tá tudo ok. Então, realmente, esses são os resultados. Então, o único que foi verdade, né, foi o C. Então, aqui, o único que foi verdade aqui foi o C, né? O B foi falso, né? E o A foi falso. O que é falso? Não é a Abigail que é falsa, não. Não é o Benício que é falso, não, tá? Não é o Clóvis que é verdade, não. Isso aqui é só para eu lembrar. O que é falso são as proposições. Benício faltou é falso. Logo quer dizer o quê? Que Benício compareceu. Ok? Então, Benício compareceu. Aqui, eu estou dizendo que o Benício, aliás, voltando aqui, pessoal. Quando eu falo que a Abigail é falso, né? Ou seja, que o A é falso, quem é o A? O A é a Abigail faltou. Quer dizer que a Abigail compareceu. Corrigindo, tá? Benício é falso. Quer dizer que o Benício faltou? É falso, quer dizer o quê? Que Benício compareceu. Então, Abigail e Benício compareceram. O Clóvis foi o único que faltou, né? O Clóvis é V, quer dizer o quê? Que Clóvis faltou é verdade. Então, a resposta está aqui, ó. Clóvis faltou. Letra C de casa. Questão seguinte, questão 34. 2007, Carlos Chagas, né? Mesmo, muito parecido, né? Relativamente a uma mesma prova de um concurso, a que se submeteram 3 amigos, fizeram as seguintes declarações. Vamos lá. O Ariovaldo disse isso, o Benício disse isso aqui, o Corifeu disse isso aqui. Admitindo-se que as 3 declarações são verdadeiras, tá? E aí ele quer o resultado, a conclusão. Vamos lá fazer aquele esqueminha de usar uma letra. Benício foi reprovado, aqui Corifeu foi aprovado, Ariovaldo foi reprovado, o Corifeu também o foi, né? Ou seja, reprovado. Então a maioria aqui é reprovado, né? Então vamos chamar o seguinte, reprovado, vou chamar pela letra que aparece aqui. Então, ó, B de Benício, vou chamar isso aqui de B.
Corifeu foi aprovado. Aprovado eu vou colocar como negação, tá bom? Então, aprovado vai ser não ser. Aqui, Ariovaldo foi reprovado. Vou chamar de A. Quem quiser também pode fazer o seguinte. Chamar reprovado de não B. E aprovado de C aqui, tá bom? Pode ser também, dá no mesmo no final. Então, Ariovaldo foi reprovado no concurso, chamei de A. Corifeu também o foi, ou seja, foi reprovado. Então, é o C, né? Isso aqui até aqui é o C. Mais uma coisa aqui. Eu fui aprovado. Quem? O Corifeu. Isso aqui é o não. É o não C. Mas, aqui é o conectivo E, né? Pelo menos um dos outros dois não foi. É o ou, né? Já fiz na questão anterior isso aqui. Pelo menos um dos dois não o foi. Ou seja, vamos ver o que não foi o quê? Não foi aprovado, né? Pelo menos dos dois não foram aprovados. Ou seja, pelo menos dos outros dois foi reprovado, tá? Pelo menos um dos outros dois foi reprovado. Como eu estou usando reprovado como uma letra sem a negação, então fica o seguinte. Pelo menos um dos outros dois foi reprovado. Quem outros dois? O Benício e o Ariovaldo, né? Então, como eu estou usando a letra sem a negação para reprovado, então fica B foi reprovado, né? Ou A foi reprovado, né? B ou A. Pronto. Então vamos lá. Então tá aí. Montei, coloquei as letrinhas. Agora vamos montar aqui as premissas. Então a primeira premissa fica assim, né? Fica B e não C. B e não C. A segunda premissa fica A implica C. A implica C. E a terceira e última premissa fica não C e B ou A. Pronto, vou fazer aquele mesmo esqueminha. Vou copiar isso aqui. Ou deixa eu ver aqui só uma coisa. Dá para resolver aqui do lado. Dá para resolver aqui do lado, né? Dá para resolver aqui do lado. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais pro lado. Tá? Então vamos lá. Resolver aqui do lado mesmo. Ele diz o quê? Que as declarações são verdadeiras. Então, isso aqui vai ser verdade. Isso aqui vai ser verdade. Né? Isso aqui vai ser verdade. Começar por qual? Vou começar aqui pelo E, que o E só tem uma E de ser verdade. Logo, o B tem que ser verdade. E o não C tem que ser verdade. Para o não C ser verdade, quer dizer que o C tem que ser falso. Então, aqui achei já dois resultados. Que o B tem que ser verdade, né? E o C tem que ser falso. Né? Vamos lá, substituir aqui o C por falso. Ao substituir C por falso, o A obrigatoriamente tem que ser falso para que a condicional seja verdadeira. Pronto, já descobri já o resultado de todos os três. Ó. A terceira premissa aí só fica de enfeite. Né? Bom, então vamos ver aqui. Quer dizer o que? B igual a V. B igual a V quer dizer, vamos lá, Benício foi reprovado. Né? Benício foi reprovado. Foi rep. C igual a F. Quem é C? C é Corifeu. Corifeu também foi o quê? Corifeu também foi reprovado. Então, Corifeu foi reprovado é C. Como foi falso, então a verdade é o quê? É que Corifeu não foi reprovado. Ou seja, Corifeu foi aprovado. Corifeu foi aprovado. Né? E o A? A mesma coisa, né? Do Corifeu aí, ó. O A, quem é o A? É Ariovaldo, né? Então, Ariovaldo foi aprovado. Bom, então o resultado é esse, né? Qual a alternativa correta? Questão 34, aqui pelo gabarito do livro, está sendo letra D de dado. Vamos ver aquela D de dado. Benício foi o único dos três que foi reprovado. Tá certo, realmente, né? Benício foi o único reprovado.
Então, D de dado, tá? 34, D de dado. Falta vamos agora, né, para a questão seguinte, a questão 35. A questão 35 é uma questão agora do CESP, voltando aqui ao CESP. Julgue o item seguinte, né? Item 1. Considere que as seguintes proposições compostas a respeito de um programa de computador sejam todas verdadeiras, tá? Então, todas aquelas afirmações são verdadeiras. Vamos fazer aquele esqueminha de usar uma letrinha? Aqui, o programa tem uma variável não declarada ou o programa possui erro sintático nas 4 últimas linhas. Vamos usar uma letrinha para isso aqui, ó. O programa tem uma variável não declarada. Deixa eu ver só o seguinte. Qual é outro tipo de proposição que aparece aqui? Deixa eu ver aqui. Programa possui erro sintático. É outra proposição simples, né? Aqui, o programa possui erro sintático. É a mesma coisa. Ó. O programa possui erro sintático nas 4 últimas linhas. Aqui, falta um ponto e vírgula, ou falta um ponto e vírgula, ou há uma variável escrita errada. Pronto, são as proposições simples. Ó. Aqui está repetindo, a única diferença é que está negando. Né? Então vamos usar aqui letrinhas aqui. Deixa eu colocar aqui em vermelho. O programa tem uma variável não declarada, digamos que eu vou usar aqui D de declarada aqui, tá certo? Esse D aqui. O programa possui erro sintático. Vou chamar aqui nas 4 últimas linhas. Vou chamar aqui de S, de sintático. Então fica D ou S. Aqui. Se o programa possui erro sintático, isso aqui é o S, né? Então, ou falta um ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula. Eu vou chamar de... Vou botar aqui P. P de ponto. Ponto e vírgula, né? P, tá? Há uma variável escrita errada, vou colocar aqui de escrita, Pronto. Então fica aqui, não falta um ponto vírgula, vai ser não P. E não há uma variável escrita errada, vai ser não é. Então tá aí as premissas. Vamos montar aqui as premissas aqui embaixo. Então ficou assim, ó. A primeira premissa é D ou S, né? D ou S. A segunda premissa ficou S implica P ou E. P ou E. E as duas últimas ficou assim, ó, não P e não E. Não P e não E. Aqui tá, as 4 premissas. Ele considera o quê? Que as 4 premissas são o quê? Tá aqui, ó, né? A respeito de um programa, tá aqui. Julgue o seguinte, tá aqui, simbolizando adequadamente as proposições, é possível obter-se não dedução, cuja conclusão é a proposição. O programa não possui erro sintático nas 4 últimas linhas. Ele fala aqui que todas são V, né? Aqui, ó. Todas são V. Então vamos lá. Aqui tem que ser V, aqui tem que ser V, aqui tem que ser V. Olha, essas questões que eu estou fazendo por último aí, tá? Essas últimas questões que eu resolvi, são questões parecidas, sabe com quem? Com as questões do capítulo, deixa eu ver qual capítulo aqui. O capítulo 5, tá? Tem muito a ver com as questões do capítulo 5. Vocês vão ver... Vou comparar depois, tá? Comparem depois, vocês vão ver que são muito parecidas. A diferença é que no capítulo 5, ele não fala isso aqui não, ó, que as proposições são verdadeiras não. Ele simplesmente dá as proposições, essas premissas, e quer uma conclusão, tá? Para chegar a uma conclusão, eu tenho que, de qualquer forma, considerar as premissas como verdadeiras. Para achar uma conclusão correta, eu tenho que considerar as premissas como verdadeiras. Aqui já está dizendo, né? Ou seja, nem precisava ele dizer que as premissas eram verdadeiras. Tá bom? Eu coloquei no capítulo 1 isso exatamente por isso, porque está dizendo que as premissas são verdadeiras. Lá no capítulo 5, ele não vai dizer que as premissas são verdadeiras. A gente vai ter que considerar. Então vamos lá.
eu tenho essa situação aqui, agora vamos resolver. Começo por onde? Começo pela proposição simples. Daqui, ó, eu tiro que o valor lógico do P tem que ser falso e do E também tem que ser falso. Pronto. Já encontrei dois resultados aqui, ó. O P é falso, né? E o E é falso. Vamos substituir esses resultados, né, nas outras duas premissas. Bom, vou colocar aqui, ó, P é falso e o E é falso. Falso ou falso dá o quê? Dá falso. Então, isso aqui tudo é falso. Isso aqui tudo é falso. Como aqui é um condicional, o antecedente aqui, obrigatoriamente vai ter que ser falso também. Como um consequente é falso, o antecedente obrigatoriamente vai ter que ser falso para que o resultado seja verdade. E aí, já achei outro resultado, né? Que o S é falso. Então, substitui aqui, ó, S por falso. Ó, tem que dar verdade essa disjunção. Então, obrigatoriamente, o D tem que ser verdade. Pronto, então aqui. Tá aí. São esses resultados, né, da nossa análise. E aí, vamos verificar aqui a conclusão. Eu disse o seguinte: podemos concluir isso aqui. O programa não possui erro sintático nas 4 últimas linhas. Quem é a letra que se refere a isso aqui, ao erro sintático? É o S, né? O S que se refere ao erro sintático. Eu achei que esse S é falso. Quem eu chamei de S? Eu chamei o S isso aqui. O programa possui erro. Como o S foi falso, quer dizer que o programa não possui erro. Então tá, ó. Essa proposição aqui, então, é verdadeira. Essa proposição aqui é verdadeira. Então, como é verdadeira, a conclusão é correta. Entendeu? Se a proposição for verdadeira, a conclusão é correta. Então, esse item, né, da questão 35 está certo. Pronto, agora vamos aqui. Só tem esse item, né? A 35 só tem esse item. Vamos agora à questão 36. Deixa eu ver aqui só um pouco d'água. 36, uma questão do CESP também. O raciocínio lógico considerado correto é formado por uma sequência de proposições tais que a última proposição é verdadeira sempre que as proposições anteriores na sequência forem verdadeiras. Considerando as informações contidas no texto acima, julgue os itens subsequentes, né? Item 1. É correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições seguintes. Então, o que é o raciocínio lógico correto? Né? É quando, ao considerar as proposições, as premissas verdadeiras, eu encontro uma conclusão também verdadeira. Tá? Isso aqui tem muito a ver com a lógica de argumentação. É um capítulo posterior. Vamos lá. Resolvendo aqui. Ó. Condicional aqui é o se então, né? Tá? Aqui é um condicional e aqui é uma proposição simples. E aqui é a conclusão. Vamos considerar as premissas como verdadeiras, né? Para verificar se o raciocínio lógico é correto. Vamos lá. Então, isso aqui, essa proposição toda aqui, tem que considerar como verdadeira. E vamos verificar o valor lógico dessa conclusão aqui. José será aprovado no concurso. Vamos lá. Vamos à letra? Ou a gente parte aqui direto? Vamos partir aqui direto, tá? Tem uma separaçãozinha aqui, dá para resolver. Ó. Maria é alta? É verdade. Ponto, já encontrei isso aqui. Maria for alta? É verdade. É verdade. Ok? Aqui, ó, aqui é o antecedente. Vai daqui, o antecedente vai daqui até aqui. Como aqui se trata de um O, então, como um dos termos é verdade, então, isso tudo, né? Todo antecedente vai ser verdade. Então, pô, todo antecedente é verdade. E o consequente? O consequente, para que a condicional seja verdadeira, dado que o antecedente é verdade, obrigatoriamente o consequente tem que ser verdade. Verdade com verdade dá verdade. Então, vamos lá. Quais são os resultados, quais são as verdades que eu encontrei? Primeira, Maria é alta. Outra verdade, José será aprovado no concurso. Até aqui, né? Pronto, encontrei essas duas verdades. Isso aqui, Antônio for bonito, ficou indeterminado. Isso aqui ficou indeterminado. Essa conclusão aqui,
José será aprovado no concurso. Ela é verdadeira? É verdadeira, está aqui, né? Ó. José será aprovado, né, no concurso. Verdade. Então, o item está correto, porque eu posso realmente chegar a essa conclusão. E como o raciocínio, né, está correto, ele fala aqui, ó, é correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições. Sim, é correto. O item, então, está certo. Se ele tivesse falado aqui que é incorreto o raciocínio lógico, aí o item estaria errado. Ó, a questão seguinte. Item 2. É correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições seguintes. Então, temos aqui a condicional, né? E aqui a proposição simples. Então, vamos lá. Ele está dizendo que é correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições. Vamos verificar? Ó, considera as premissas como verdadeira. Ok? Vamos lá. Então, aqui. Ela conseguiu um emprego, considera como verdade. Logo, esse consequente dessa condicional é verdadeiro. Né? Como o consequente é verdadeiro, pessoal, o antecedente fica indeterminado. Aqui pode ser falso ou pode ser verdade, que o resultado final vai ser verdade. Então, aqui ficou indeterminado, tá? Então, quais são as verdades que eu encontrei? A única verdade, ela conseguiu um emprego. Essa é a única verdade, né? Ela quem? A Célia, né? E a outra proposição? Essa proposição aqui, se ela tiver um bom currículo, tá? Ficou indeterminado. Então, eu posso concluir isso aqui, pessoal, que se ela tem um bom currículo? Não, eu não posso concluir isso aqui, porque está indeterminado. Como eu não posso concluir isso aqui, o raciocínio lógico não está correto, tá? Então, o item está errado, porque ele disse que era correto. Pronto, agora, próxima questão, 37. É o UNB CESP, tá? Item 1. Se o R está entre 0, faltou aqui, né? Mas no livro está correto. No livro, vamos ver aqui o valor que apresenta aqui no livro. É raiz de 5. Tá? Então, é assim, ó. Se R é maior do que 0 e menor que raiz de 5, implica, né, que o R é menor do que 2 e maior do que 0. Pronto. Correto é isso aí, tá? Olha, pessoal, vamos analisar aqui. Olha, o R entre 0 e raiz de 5. Raiz de 5 é 2, alguma coisa, né? Deixa eu colocar aqui numa reta aqui, ó. Quer dizer que o R é maior do que 0, aberto, né? O 0. E o raiz de 5. Então, raiz de 5 é 2, alguma coisa. Raiz de 5. Tá aqui, é 2, alguma coisa aqui. Então, entre 0 e raiz de 5 é esse espaço aqui, ó. Vou, né, simbolizando aqui pela ondinha, tá certo? Agora é o seguinte, quer dizer o seguinte, se o R está nesse intervalo, implica que o R está nesse intervalo. É verdade ou não? Ó, não é. Tá? Esse intervalo aqui de 0 a 2 vai até onde? Começa aqui, né? Começa aqui, aberto também. Tá? E vai até mais ou menos aqui, ó. Porque aqui é 2, alguma coisa, né? O 2 está por aqui. Digamos que o 2 esteja por aqui. Tá? Também é aberto. Né? Tudo aqui é aberto. Então é o seguinte, olha o que. Eu posso concluir isso, que isso implica nisso. Quer dizer, se o R está nesse intervalo, quer dizer que ele vai estar nesse intervalo também? Não. Por quê? Um exemplo aqui, ó. Um R, digamos, aqui, ó. Bem aqui, nesse ponto aqui. Nesse ponto, ou seja, entre 2 e raiz de 5. Entre 2 e raiz de 5. Pertence ao intervalo? Pertence. Vai pertencer a esse intervalo? Não, não pertence. Tá vendo? Então, eu achei uma situação em que o antecedente é verdade e o consequente é falso. Se existe essa situação, né, logo, isso aqui eu tenho que considerar como como falso. Na verdade, o correto aqui é porque o CESP tem essa mania, né? Já falei para vocês aqui em aulas anteriores. O CESP tem mania o seguinte, considerar que isso aqui sendo verdade, já que é uma sentença aberta, né, isso aqui, considerar como verdade, né? Isso aqui sendo verdade, isso aqui não obrigatoriamente vai ser verdade,
né? Eu encontrei uma situação aqui, ó, em que há furo, né? Logo, essa implicação, ele trata isso aqui como uma implicação. Isso aqui não é uma implicação, isso aqui é uma proposição, é um condicional. Ele trata isso aqui como uma implicação. Tá? Considera isso. Então, numa implicação, ele está tratando como implicação. Numa implicação, quando o primeiro é verdade, né, e o segundo é verdade, a implicação ela é verdadeira. Aqui está acontecendo isso? Não, não está acontecendo isso. Quando o primeiro é verdade, o segundo é verdade também? Não. Aqui ficou indeterminado, né? Fica indeterminado. Porque se tiver aqui, ó, vai estar falso, mas se tiver aqui dentro, vai estar verdade. Então fica indeterminado. Como está indeterminado, né? Não posso dizer que é verdade. Como eu não posso dizer que é verdade, então eu tenho que considerar como que essa implicação é falsa. A implicação é falsa. Tá bom? A implicação, ele trata isso aqui como se fosse uma implicação. A implicação só é verdadeira quando, ao considerar a primeira verdade, o segundo obrigatoriamente vai ser verdade. Então, pronto. Então, o item 1 é falso. Item 2. Ó, uma maneira de memorizar isso aqui é o seguinte. Essa implicação aqui só vai ser verdadeira quando? Em termos de intervalo. Aqui no intervalo, ó, aqui também é intervalo, tá vendo? Ó? Aqui também é intervalo. Só vai ser verdadeiro o seguinte. Quando esse intervalo aqui, tá, for menor, aliás, melhor, dizendo melhor. Quando esse intervalo aqui estiver contido nesse intervalo. Repetindo, a implicação só vai ser verdadeira quando esse intervalo estiver contido nesse intervalo. Não é o caso, tá vendo? Ó? Tá vendo? Esse intervalo aqui, ó, ele contém esse. Né? Era para ser o contrário. Esse aqui que era para conter esse. Tá? Ou seja, o segundo tem que conter o primeiro intervalo para que a implicação seja verdadeira. Vamos lá. Agora, olhar aqui para o item 2. O item 2. Vejamos aqui. R está entre menos 1/2 e 1/2. Vamos raciocinar novamente. Menos 1/2, né? E 1/2. Tá aqui nesse espaço aqui, né? R está entre menos 1/2 e 1/3. Deixa eu aumentar aqui, não vai ficar muito pequenininho o espaço. Menos 1/2 e 1/2. Pronto. Né? Vai ser aberto aqui, aberto nos dois extremos, tá? Então, R está entre menos 1/2 e 1/3. Olha, esse intervalo aqui contém esse? Não, não contém. Esse intervalo aqui, ele é até menor, né? Logo, essa implicação aqui já tá furada, tá ok? Tá furada, né? Porque isso aqui não contém esse aqui. Só seria verdadeiro se o segundo intervalo, né, contivesse o primeiro, tá ok? Vamos aqui fazer essa linha aqui, voltando aqui à linha. Onde é que está esse intervalo aqui? Menos 1/2 e 1/3. Está aqui, ó. Vai daqui, né? Vai daqui até onde? 1/3, pessoal, ó. 1/3 é menor que 1/2. Digamos, vai ficar até aqui. Até aqui. Ok? Até esse ponto aqui. Então, ok? Já falei para vocês. Essa implicação aqui só vai ser verdadeira quando o segundo intervalo aqui, o intervalo do que está no consequente, contiver, né, o primeiro intervalo. Outra maneira equivalente, quando esse intervalo aqui, o primeiro, estiver contido no segundo. Tá vendo? O primeiro, ele é maior do que o segundo, então não tem como estar contido. Então, essa implicação é falsa. Tá? Terceiro e último aqui. Intervalo de menos 1/2 a 1/2. Está contido em menos 1 a 1? Tá contido. Como está contido, posso dizer que essa implicação é verdadeira. Tá ok? Pronto. Então tá aí, os 3 itens da questão 37, né, foram analisados. Tá? A questão 38 já é uma questão maior, uma questão mais comprida aqui, tá? É uma questão da Carlos Chagas. Vou deixar essa questão 38 para a próxima aula.